Bom, você já se olhou no espelho e percebeu uma separação entre a imagem vista e aquilo e o sentimento que você carrega dentro de si? Se existe essa separação, essa dicotomia, essa divisão entre o seu sentimento e a sua percepção, muitas vezes é o momento de procurar um cirurgião plástico em busca de uma cirurgia do rejuvenescimento facial, chamado lifting facial. Se você está interessado, permaneça comigo, porque neste vídeo nós daremos uma explicação mais ampla sobre o pré e pós-operatório da cirurgia do lifting facial. Permaneça comigo até o fim deste vídeo. O lifting facial é uma cirurgia onde nós promovemos um reposicionamento das estruturas faciais, tanto profundas quanto superficiais, e principalmente das estruturas profundas, nas posições em que elas se encontravam nos anos anteriores, né? E que o processo de envelhecimento promoveu uma queda, uma descida dessas estruturas para os planos inferiores, realçando, né, vários segmentos na região cervical e nas partes inferiores da face. O momento ideal para a realização do lifting facial muitas vezes não está diretamente relacionado às perdas ou às alterações objetivas e claras de degeneração dos processos faciais ou das regiões da face, tanto da pele quanto da musculatura da face. Ela está relacionada fundamentalmente ao momento interno em que o paciente, em que a pessoa se percebe necessitada ou se percebe que é fundamental naquele momento promover ou submeter-se a um lifting facial. Ou seja, este momento de separação entre o sentimento, torno a dizer, entre o sentimento e a imagem vista por ela no espelho, e a sua imagem corporal. Portanto, independente dos processos, das alterações objetivas que a paciente apresente na face, quanto ao aumento da flacidez cervical, o aumento das deformidades cérvico-faciais, ou a perda de delineamento da linha da mandíbula, ou a acentuação do sulco nasogeniano, ou um aumento da flacidez, ou uma imagem facial que denote um certo cansaço e uma certa perda de vitalidade. Quer dizer, todos estes dados são secundários à principal motivação à realização do lifting facial, que é exatamente esta dicotomia, essa separação entre a imagem e o sentimento interno. Então, no momento inicial, nesse contato inicial, né, da paciente com o cirurgião vai avaliar de uma forma tanto os aspectos subjetivos que levaram a paciente ao consultório para que submeter-se a essa avaliação, no qual o cirurgião realiza uma avaliação detalhada, objetiva, de quais os elementos, de quais os segmentos faciais que devam ser abordados cirurgicamente para que o cirurgião possa removê-los, para que o cirurgião possa realçá-los, para que o cirurgião possa devolvê-los às posições em que eles se encontravam nos anos anteriores, né, promovendo um processo de rejuvenescimento facial. A cirurgia da face, o lifting facial, não é uma cirurgia embelezadora, ela é uma cirurgia de rejuvenescimento facial. Ela é uma cirurgia onde o paciente se permite, né, colocar numa posição em que ele vai promover, ele vai ser submetido a um rejuvenescimento, a um retorno às posições em que a face se encontrava nos anos anteriores. Muito disso traz também um processo de embelezamento facial,
mas o embelezamento não é o ponto fundamental. O ponto fundamental é o rejuvenescimento da face. O ponto fundamental é manter a identidade do paciente, manter a face com as feições que a face apresentava nos anos anteriores. Como todo processo cirúrgico, como toda cirurgia, o ponto fundamental para a sua indicação e para a sua realização se baseia na integridade das condições clínicas do paciente. Não existe um limite de idade para indicação, não existe limites expressivos ou definitivos de idade. Um paciente, mesmo que um paciente que tenha 90 anos ou um pouco mais, né, ele pode ser submetido a uma cirurgia do rejuvenescimento facial, a essa cirurgia do lifting facial. Mas o fundamental é que ele tenha condições clínicas para que ele seja submetido a estes procedimentos cirúrgicos. E as suas condições clínicas são os fatores mandatórios para que a cirurgia seja realizada. Ou seja, devem ser solicitados uma avaliação clínico-laboratorial, uma avaliação cardiológica específica ou cardiorrespiratória específica destes pacientes. Esses pacientes eles têm de ser liberados pelo cardiologista ou pelo pneumologista ou pelo clínico que o acompanha. É fundamental que o paciente também seja submetido a uma avaliação de imagem, ou seja, uma avaliação, ou um estudo radiológico do tórax, ou um estudo, ou uma tomografia torácica, para que seja como parte das avaliações clínicas, dos critérios clínicos a serem superados para que ele se apresente ou para que ele seja submetido à cirurgia. Quanto à durabilidade dos procedimentos cirúrgicos da face, né, ou seja, o lifting facial, também chamado de ritidoplastia cérvico-facial ou amplamente de cirurgia do rejuvenescimento facial, é uma cirurgia que, quando feita e abordando todos os planos cirúrgicos, é uma cirurgia que pode gerar resultados, né, que permanecem, né, dependendo de cada paciente, dependendo do tipo de pele, dependendo dos vários fatores responsáveis pelos processos de envelhecimento, mas é uma cirurgia que dura em torno de 10, 15, 20 anos, até mesmo 20 anos. Né? Em alguns aspectos, a cirurgia cérvico-facial, a cirurgia do pescoço, ela pode apresentar até mesmo um resultado definitivo que se mantenha, né, progressivamente, de uma forma progressiva, mesmo com os processos de envelhecimento facial. A face, o paciente submetido a um lift facial apresenta no pós-operatório uma evolução progressiva. O paciente ele vai desinchando de uma forma progressiva, ou seja, o paciente incha bastante nas primeiras 24, 48 horas. A partir de 48 horas após a cirurgia, ele já começa a desinchar e já atinge um resultado de plenitude, atinge um resultado bastante satisfatório e bastante natural, já em torno dos primeiros 15 dias, ou no máximo nas primeiras 3 semanas. Isso resulta num resultado em torno de 30 a 45 dias, muito satisfatório, no qual o paciente percebe de uma forma muito clara e absoluta, né, a grandeza, a satisfação que foi gerada pela própria cirurgia e a satisfação, né, gerada pelo resultado próximo ao resultado final. Porém, a cirurgia da face é uma cirurgia mágica, porque a face apresenta uma evolução bastante satisfatória que se estende durante todo o primeiro ano de pós-operatório. Eu digo muitas vezes para os pacientes que eles atingem o resultado final da cirurgia da face, do lifting facial, em torno de 1 ano após a cirurgia. Ou seja, neste 1 ano de pós-operatório, o paciente, cada vez que ele se olha no espelho, ele se satisfaz ainda mais com o resultado daquele procedimento cirúrgico. Ele se olha no espelho
e se percebe progressivamente mais jovem. Daí o caráter reestruturador quanto à própria autoestima do paciente. É uma cirurgia que promove uma restauração da autoestima, da segurança pessoal, da segurança interna do paciente, e isto nós percebemos progressivamente do paciente, em todos os nossos pacientes, de uma forma progressiva e significativa. O que eu acho que é fundamental em toda cirurgia que os nossos pacientes se submetam é que eles se preparem mental e internamente para a cirurgia que vai ser realizada. Ou seja, eu digo muitas vezes para os meus pacientes que eu sou um cirurgião de excelência. Não é porque eu seja o tal ou me acho isso ou aquilo. É porque eu sou, o que me faz um cirurgião de excelência é porque em todos os procedimentos que eu realizo, eu dou sempre o melhor de mim. Sempre. O que me diferencia é porque eu procuro, eu busco o melhor de mim em todos os momentos, em todos os instantes, em tudo que eu faço. No entanto, nos processos cirúrgicos, o que faz o pós-operatório não é a habilidade ou a tenacidade do cirurgião ou a busca do cirurgião de fazer o melhor, né? O que faz o pós-operatório é a cabeça do paciente. Então, o mais importante para que o paciente alcance um resultado de plenitude no pós-operatório é a sua confiança interna de que ele vai atingir no pós-operatório um resultado pleno e harmonioso. É exatamente o resultado que ele imagina é que ele vai atingir no pós-operatório. Dentro desta busca pelo melhor, é necessário que o paciente realize, que o paciente busque, né, de uma forma bastante atenciosa, bastante cuidadosa, de uma forma primorosa, ele siga todas as orientações da equipe cirúrgica, todas as orientações do seu cirurgião, e que ele promova uma boa hidratação, bons cuidados da pele, orientados pelo cirurgião no pré-operatório, no pré e no pós-operatório, que ele siga de uma forma bastante cuidadosa todos os ditames, todas as orientações, todas as precauções que lhe foram dadas pelo cirurgião. Se você chegou até aqui, você se encontra mais preparado para submeter-se a uma cirurgia de lifting facial ou uma cirurgia do rejuvenescimento facial. Continue com a gente, pois nos próximos vídeos nós mostraremos sobre a respeito durante a cirurgia, do pré e do pós-operatório e dos cuidados que cercam, né, estes momentos exatos durante a cirurgia e do pós-operatório.